Eu vou resolver nesse vídeo e nos próximos dois exemplos de derivação de funções usando as regras de derivação que a gente já viu, só a título de revisão mesmo. Então, suponha aqui que eu tenho a função y igual a seno ao quadrado de 3x. Como eu disse, quando eu tenho quadrado associado à função seno, à função cosseno, ou tangente, ou qualquer função trigonométrica, é legal se a gente colocar ela do lado de fora, para a regra da cadeia ficar mais visível. Aqui a gente teria, então, seno de 3x ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é determinar as funções que estão fora e, logicamente, então, as que estão dentro. Então, nós temos aqui do lado de fora a função quadrado, depois nós temos a função seno e depois nós temos a função 3x. O que a regra da cadeia me fala? Se eu tiver uma função dentro da outra, a derivada dessa composição vai ser a derivada da de fora aplicada na de dentro, então a de dentro não muda, e só depois eu multiplico pela derivada da de dentro. Então, na verdade, essa é a definição formal, essa é a aplicação formal da regra da cadeia. Então, olha só, relembrando, eu derivo a que está fora, mas eu aplico ela na que está dentro. Quer dizer, a que está dentro ela não vai mudar. E depois eu multiplico pela derivada da que está lá dentro. Então, antes de fazer esse exemplo aqui, suponha que eu tenho seno y igual a seno de x ao quadrado, por exemplo. A função que está do lado de fora é a seno. A função que está do lado de dentro é a x ao quadrado. Quem que vai ser a derivada, então? Pela regra da cadeia, o que a gente tem? Nós temos duas funções, seno com a x ao quadrado dentro. A gente sabe que a derivada de seno de x é cosseno de x. Qualquer coisa que mudar aqui dentro, então, a derivada do seno de alguém vai ser a cosseno, você continua com alguém, e depois multiplica pela derivada do alguém. Seria um conceito prático, menos formal, da regra da cadeia. Então, se eu quero derivar seno de x ao quadrado, o que a gente sabe? A derivada de seno de x é cosseno de x. O que eu mudar aqui, eu multiplico pela derivada dele. Então, a derivada do seno de alguém é cosseno de alguém vezes a derivada desse alguém. É o que a gente vai fazer aqui. Então, y é igual a seno de x ao quadrado. Aqui não é x. Aqui é uma outra coisa. Mas eu vou derivar em cadeia. Então, eu derivo o seno, mantendo o que está lá dentro, e depois multiplico pela derivada do que está lá dentro. Então, a derivada do seno de alguém é cosseno de alguém, mantenho o que está lá dentro, vezes, agora sim, eu derivo o que está lá dentro. Então, aqui vai ficar cosseno de x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, essa derivada é 2x cosseno de x ao quadrado. Vamos para esse exemplo. Aqui, na verdade, nós temos três funções, mas eu posso fazer por partes, né? Passo a passo. Então, quem vai ser a minha derivada? Bom, a função que está do lado de fora é quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x. É você descer o 2 e tirar 1. Eu vou fazer a mesma coisa mantendo o que está aqui dentro. Se a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de alguém ao quadrado é 2 alguém. Só que, pela regra da cadeia, eu preciso multiplicar pela derivada desse alguém. Então, como que eu derivo o quadrado? Eu desço 2, mantenho o que está lá dentro, tiro 1, aqui fica 1, vezes, agora então eu preciso derivar a parte de dentro. Beleza? Então, agora vamos para aquela derivada lá, que eu continuo com a mesma coisa, 2. Notem que eu não tenho mais nada para derivar aqui. Agora, eu vou derivar seno de 3x. Aqui não é x sozinho, aqui é um alguém também. Mas o seno está do lado de fora.
Como a derivada do seno de x é cosseno x, a derivada do seno de alguém é cosseno de alguém, e aí eu me lembro de derivar esse alguém depois. Então, como seno é uma função que está do lado de fora, a derivada do seno de 3x vai ser cosseno, mantenho o 3x e agora multiplico pela derivada do 3x. Então, aqui nós temos 2 seno de 3x vezes cosseno de 3x vezes derivada de 3x é 3. Posso multiplicar o 3 com 2. Então, essa derivada fica 6 seno de 3x vezes cosseno de 3x.